E aí pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. Você está entrando numa reflexão do cinzento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de você usar magia para conseguir certos atalhos, né? Por que você não usa magia para ganhar na loteria, essas coisinhas, vamos lá? Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago ametista há mais de 10 anos e como eu disse, você está aqui num vídeo meu na internet, na Reflexão do Cinzento, que é esse vídeo que a gente faz uma conversa aí entre vocês e eu pra gente levantar algumas questões. E eu me deparei com a questão que eu vou trazer hoje num grupo específico do Facebook, né, como sempre. O Facebook, muitas pessoas falam que é coisa de véia, né, que ninguém mais está no Facebook, mas ele serve pra gente, muitas vezes, trazer questões interessantes a respeito da vida, assim, né? E essa é uma delas. Um post em particular, nada importante, uma pessoa me perguntou se eu estivesse num determinado programa, num reality show da TV brasileira aí, onde se reúnem certos famosos de fama questionável, se eu usaria magia para ganhar esse programa. E aí eu falei que não, porque eu sou mago e não sou trapaceiro. E aí, logo abaixo, outras pessoas, na verdade, pessoa me perguntou de que serve a gente aprender magia se a gente não vai usar a nosso benefício. Porque, segundo a argumentação dele, em teoria, qualquer coisa que a gente faz com magia é uma trapaça, né? E eu já me deparei com essa pergunta em alguns momentos antes, né? A Prace já me fez essa pergunta quando a gente começou a conversar a respeito de magia, do aprendizado mágico, essas coisas todas. E eu queria bater um papo com vocês a respeito disso hoje. Pra gente começar, eu acho que a forma mais interessante da gente abordar esse assunto é primeiro a gente tentar descobrir o que é essa tal magia, né? Porque essa pergunta, ela vem, ao que me parece, de uma ignorância parcial do que magia é de verdade. E uma ignorância que não é tão problema da pessoa em particular, é muito por culpa nossa, dos magos, a gente que está enfurnado com o nariz na magia. Porque, deixa eu contar uma história para vocês. Nós estamos hoje no que eu tenho chamado de terceira revolução mágica, tá? E às vezes eu coloco quarta revolução mágica. O que é isso? Eu assumo que a gente teve 3 grandes booms da magia ao longo da história da humanidade. O primeiro boom é quando a magia começou a ser realmente discutida, aprendida de forma um pouco mais sistematizada, por assim dizer. Então, o primeiro boom da magia é quando a gente tem os persas montando suas universidades, a escrita sendo desenvolvida, a matemática sendo desenvolvida, a geometria, a astronomia, a astrologia na época, né? Todos esses conhecimentos, quando eles vão começando a ganhar um caráter mais sistemático, uma forma de aprendizado, a gente começa com o primeiro boom da magia. Até então, era um monte de superstições aglomeradas, um monte de achismos. Claro, nessa época aí também da universidade ainda tinha muita superstição, muito achismo, mas a gente pelo menos começou a ter um sistema de aprendizado, tá? Então esse sistema de aprendizado, para mim, marca a primeira grande revolução industrial, revolução mágica. A segunda revolução mágica acontece durante o período iluminista, que é quando, aliás, no final da Idade Média, pré-iluminismo na real, que é quando o Gutenberg desenvolve a prensa, né? A grande responsável por nós termos jornais, revistas, livros, tudo isso que a gente consegue fazer em grande reprodução, falando de textos, né? Gutenberg fez a prensa e com isso a gente começou a ter alguns grimórios sendo passados para livros e sendo publicados, ainda numa tiragem muito pequena, muito cara ainda, mas isso serviu para dar uma popularizada no conhecimento mágico. Então, algumas coisas de Nostradamus, por exemplo, vão começar a ser republicada através dessa facilidade da prensa, e aí a gente vai ter pessoas entrando em contato com uma série de conhecimentos, de escritos, né, a Torá, a parte da Kabbalah, essas coisas todas vão começando a ser escritas, o que vai fundamentar um aprendizado um pouco mais preciso e mais amplo, mais simples de se obter. A terceira revolução mágica, então, é os dias de hoje. Na verdade, começou tem uns 10, 15, 20 anos, mas agora ela parece que no seu ápice, né? Que é quando, dada todas as facilidades que a internet nos deu, as informações que a gente cria em ordens de mistérios, elas começaram a vazar.
né? Começaram a ir para fora e isso obrigou, está obrigando, na verdade, as ordens de magia a virem a público de uma forma um pouco mais ostensiva, por assim dizer, para que a gente comece, já que não dá para controlar o conhecimento, então vamos pelo menos sistematizar o conhecimento para as pessoas leigas, para que elas não façam mal, né? O conhecimento não faça mal para elas mesmas, né? Então, agora você vê aí maçonaria, né? Você encontra os manuais de rito na internet, você encontra maçons, né, fazendo grupos de discussão com profanos. Rosa Cruz, a IoT está começando a fazer palestras públicas, a Algon apareceu aí, várias ordens agora estão começando a colocar membros para falar sobre as boas novas, né? Que nada mais é do que pegar o conhecimento que já está impresso aí, já está divulgado por causa dos PDFs, essas coisas, e vídeos de YouTube, e sistematizar tudo isso, certo? Então nós estamos agora no tempo dessa terceira revolução mágica aí que eu chamo. Por conta disso, né, da segunda revolução mágica em diante, a gente ainda tem toda aquela questão do que eu chamo aqui no meu canal de esoterismo, né, que é a crença, a questão da superstição, fundamentos religiosos, não fundamentalistas religiosos, fundamentos religiosos, má interpretação das coisas, né? A gente já tem tudo isso, só que aí algumas pessoas começaram a pegar todas essas pequenas questões que são extremamente danosas para o aprendizado, para a humanidade, e justificá-las através dos manuscritos ou dos escritos das ordens iniciáticas que têm saído, né? A gente vê, por exemplo, esses dias aí a Paula, a Prace, me mandou uma mensagem tava no Instagram dela, na verdade. Ela postou um vídeo falando sobre loteria, e aí um cara questionou a Paula sobre o vídeo, falando que não é assim que se faz magia. Ele não viu o vídeo, porque na verdade a Paula estava falando exatamente que magia não serve para você ganhar na loteria. E aí o cara falou assim, se você soubesse o que a palavra loteria significa nos círculos herméticos, e aí ela me marcou, falou, Nina, eu não sabia disso, que tinha uma outra interpretação para a palavra loteria. E eu falei, até onde eu sei também não tem, né? Eu não sei tudo, mas enfim. Mas o que eu tô falando isso? O cara, deu uma carteirada nela, né? E deu só uma carteirada porque todo mundo sabe o que é hermetismo hoje em dia, né? Não sabe de verdade, não pratica de verdade, mas todo mundo já ouviu falar. E aí que tá a grande questão, né? É aí, nesse negócio de todo mundo já ouviu falar, mas não sabe o que é, que as pessoas criam teorias para aquela coisa. E essas teorias que elas criam se transformam na interpretação do mundano, do senso comum, do que magia é. Quando, na verdade, magia não tem nada a ver com isso, né? Para quem me conhece aqui há um pouco mais de tempo, tá no meu canal, já tem já visita aqui há um tempo, ou canais como Conhecimentos da Humanidade, como Caosofia, o Hermetic Caos, o Caos de Sempre, vocês podem perceber que a gente fala sobre magia, cada um dentro do seu mundo, né? Nós falamos de magia de forma diferente, só que essas coisas raramente adentram ao nosso mundo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito clássico para vocês, que foi no post que eu estou usando, que eu peguei para fazer esse vídeo. O post em questão falava a respeito de sonho. O cara sonhou com alguns símbolos e aí ele perguntou o significado. E eu falei, olha, como foi você que sonhou, só você pode saber o significado. Porque é assim que um mago faz, sabe? Tipo, a gente realmente estuda os sonhos, mas de uma forma simbólica. Só que o símbolo, ele tem um significado particular para cada pessoa. Então, não adianta eu falar para você, te dar um desenho em particular e esperar que você interprete o que esse desenho significa para mim, entende? Mais ou menos assim, ó, eu tenho um telefone aqui, esse telefone fixo, né? Vem com um pacote aí de internet que a gente compra, internet, televisão e telefone fixo. Os meus pais, eles são mais velhos e eles gostam de usar porque os amigos deles são tão velhos quanto eles, então eles se ligam por telefone fixo. Acontece que eu odeio o telefone. Se você quer me deixar irritado, é você ligar para mim. Fixo ou celular, não importa. Se você quer me deixar irritado, é você ligar para mim. Só que, para os meus pais, o símbolo telefone significa uma forma de você entrar em contato com os amigos, falar com a minha mãe, no caso, falar com a mãe dela, com a minha avó, né? Enfim, vocês percebem como o símbolo telefone é diferente? Quando eu falo telefone para os meus pais, eles provavelmente vão lembrar da conquista que foi ter um telefone fixo, né? Poucos de vocês aqui sabem, mas
Antigamente, telefone fixo era o preço de um carro zero, né? Você tinha que fazer consórcio para ter uma linha de telefone fixo. E eu lembro como foi, era tão assim que você passava a linha de telefone de pai para filho. Eu lembro quando os meus pais compraram o primeiro telefone deles, como eles ficaram, porque realmente nós não somos ricos, nunca fomos, né? Hoje eu tenho um pouco mais, uma condição financeira um pouco melhor, mas nós nunca fomos ricos. E quando a gente finalmente conseguiu ter um telefone, foi uma super conquista. Mas para mim é um saco. Ou seja, o símbolo telefone tem um significado para meu pai e um significado para mim. São coisas diferentes. Só que as pessoas começaram a brigar comigo falando que era um absurdo eu levantar esse tipo de questão, porque no final das contas a gente estava num grupo de magia e a magia leva em conta os estudos simbólicos. E aí é que tá, nós realmente levamos, né? Os magos realmente levam o estudo iconográfico dos sonhos, simbólico dos sonhos. Só que é dessa forma. Quando você senta para conversar com um mago a respeito de um sonho que você teve, o que ele vai fazer é tentar descobrir o que aquele símbolo significa para você e não para ele. Não existe um significado geral dos símbolos. Só que acontece, lá na época da Revolução Mágica, da Segunda, as pessoas pegaram alguns dos livros que nós, né, os magos, fizeram dentro das suas ordens, dos seus estudos, e viram que a gente tem esse estudo simbólico, dos sonhos inclusive. Só que aí eles criaram uma espécie de dicionário simbólico dos sonhos, que é um estudo profano, completamente esotérico, profano, do que é um estudo de sonho de verdade. Se você quer entender mais ou menos o que é o estudo dos sonhos para um mago, dá uma lida na relação de arquétipos de Jung, por exemplo. Ou, se não me engano, Freud também vai pegar o estudo simbólico dos sonhos. Ou faz psicanálise, né? Psicanálise é um negócio que vai mexer com a compreensão dos símbolos do seu sonho. É muito próximo daquilo que a gente faz. Beleza. Tudo isso, na verdade, eu trouxe para vocês entenderem que magia é uma coisa muito diferente daquilo que as pessoas geralmente pregam, tá? A magia, ela tá circundando o mago em 100% do tempo, né? Mesmo que você não seja um mago público que nem eu, um mago que trabalha com magia como eu faço, que está envolto por causa do trabalho em magia o tempo inteiro, ainda assim, o mago ele está o tempo inteiro vendo as coisas como magia. E isso faz com que a gente tenha posturas perante a vida que são completamente diferentes, ou pelo menos parcialmente diferentes, porque cada mago é um universo em si, não dá pra gente estabelecer muito um padrão de comportamento. Mas a gente usa a magia para outras coisas, porque a gente entendeu que outras coisas são importantes. Então, retomando o assunto. Por que eu não usaria magia para ganhar? Porque eu tenho uma proposta de vida de mudar o mundo através do conhecimento, aquisição e divulgação de conhecimento. E eu acho que uma das coisas que é extremamente prejudicial para o nosso mundo é a corrupção. A corrupção, ela acontece em diferentes níveis, em diferentes momentos e de diferentes formas, mas ela acontece. E eu acho que a corrupção é um dos grandes males da nossa sociedade. Eu sei que eu não vou acabar com a corrupção sozinho, só que eu posso ajudar a ela pelo menos diminuir pelo exemplo. Então, usar magia para ganhar um reality show seria trapaço, e eu não vou trapacear. Ah, Nino, mas então aonde você usa a magia? Eu acho que deu uma mudada no ângulo aqui, eu não sei, mas é que me ligaram. Eu acabei de falar, né, que eu odeio telefone. Pois é, eu odeio telefone. Enfim, me ligaram, tive que atender, então deve ter mudado aqui e eu perdi a linha de pensamento que eu tava. Então eu vou começar de uma linha aleatória, me perdoe. Usar então, pra que a gente usa a magia, né? Como é que a gente usa a magia? A magia ela vai me ajudar, por exemplo, a me entender como pessoa, para que eu acerte o meu rumo na vida, no sentido de encontrar minha verdadeira vontade para conseguir ser mais feliz no que eu estou fazendo. Quando eu encontro a verdadeira vontade, então eu vou trabalhar melhor as coisas não só comigo, mas trabalhar melhor o meu emprego, por exemplo, a minha relação com o dinheiro, e isso vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro. E isso não é uma trapaça, isso na verdade é você entender-se quanto pessoa. Na verdade eu acho que é o caminho que todo mundo devia seguir, né? Isso a magia te ajuda. Se eu tô, por exemplo, no lugar que eu tô hoje em dia, né,
feliz, com um monte de amigo, fazendo um monte de coisa. Tive uma grande subida econômica, por exemplo, na minha vida. Todas essas coisas que eu consegui fazer, eu fiz por causa da magia. Mas eu não fiz, e isso que talvez fique muito difícil para as pessoas, eu não fiz tudo isso através de atalhos, saca? Eu fiz porque eu me moldei, eu me mudei. Eu entendi o que estava errado comigo. E entendendo o que estava errado, eu consegui agir. E entendendo o que estava errado, eu consegui agir para mudar essas coisas e aí fazer um crescimento sustentável, que eu geralmente chamo para as pessoas que me procuram. E isso em todos os âmbitos, não só o econômico, o financeiro que eu acabei de falar, mas a minha saúde está melhor, a minha parte de relacionamento amoroso tá mais estável, a relação com os meus amigos está mais concreta. Por quê? Porque a magia me fez chegar nesse ponto. E aqui que a gente fica, né? Quando eu estava na primeira ordem que eu fiz parte, tinha um negócio que os mestres sempre me perguntavam, sempre colocavam, ficavam lá, não forçando, mas ficavam colocando como dúvida, que é exatamente a questão do como usar. A gente tem nessa ordem, eu trouxe isso para o Algon, a gente tem as 7 leis herméticas e tal, e a gente tem as 7 leis do grande mago, que a gente chama. E uma dessas leis vai falar pra gente que o mago não usa magia. A gente medita bastante sobre essas leis. Essa lei, que é a segunda, ela decorre da primeira, que é o mago destrói seu ego. E aí, conversando com os mestres, né, tipo, sobre essas coisas todas, a gente acaba entendendo que o mago destrói o ego é uma coisa impossível, portanto o mago não usa magia. Só que destruir o ego aqui é exatamente você... Quer dizer, é muito mais amplo, eu não vou deschavar esse tema aqui com vocês, porque não interessa. Mas tem muito a ver com essa questão de o que você quer é o que você realmente quer? E parece maluca essa pergunta, né, cara? Mas, por exemplo, muitas pessoas, né, quase todo mundo, eu acho, que começa a entrar no mundo mágico, começa a pensar em facilidades, né? Ah, eu quero hackear a vida, né? Hackear a vida no sentido de abrir o sistema da vida e enfiar uma linha de código lá, uma linha de comando lá, que vai, tipo um Clapaucius, sabe? Tipo, quem jogou The Sims. Um cheat code que você vai colocar na vida. E eu diria, cara, que é uma forma muito errada de ver a magia. A magia não é um cheat code, a magia é entender o código. Quando você entende o código, você consegue escrevê-lo melhor. Quando você aprende um cheat code, você fica repetindo. E aqui que tá. Quem de vocês já jogou SimCity? É um jogo antigo, né? Aliás, The Sims. É um jogo antigo. E nos primórdios desse jogo, a gente abria lá a linha de código, colocava Clapaucius e tinha dinheiro infinito. Longe de mim glamourizar a dificuldade. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que, assim, quando você usa esse código e ele dá certo, ele não vai bastar mais pra você. Ou seja, você abriu o The Sims lá, Clapaucius, ele te deposita R$1.000 na conta. Aí você vai usar esse R$1.000 na conta, só que quando você menos esperar, você vai usar o Clapaucius de novo. E você vai ficar dependente desse Clapaucius. E em vez de você aprender... Entenda, eu não tô falando aqui que você tem que ser pobre e aprender a ser pobre. Não é isso. Mas é que quanto mais você... O que acontecia quando você... O que acontece quando vocês fazem esses cheat codes nos jogos? Logo você enjoa. Porque ficou muito fácil, né? Ficou muito... Não nem ficou fácil, ficou chato. Porque o jogo te impõe alguns desafios. Se você tem uma forma de hackear esses desafios... De novo, eu não tô com isso aqui glamourizando pobreza, nem glamourizando dificuldade. O que eu quero falar para vocês é que é muito mais recompensador, pelo menos na minha visão, pode não ser para vocês, mas é muito mais compensador eu conseguir descobrir o sistema do jogo, descobrir os códigos do jogo e começar a reescrever. Ou então, é muito ainda mais prazeroso eu descobrir o funcionamento do jogo e conseguir ser melhor do que o jogo. Né? Eu, quando eu geralmente jogo, eu penso dessa forma, eu quero ser melhor do que o jogo. Né? Esse cara que programou o jogo aqui pra mim, eu sou melhor do que ele. E aí eu vou jogando desse jeito. Quando a gente usa então a magia nesse sentido mais besta, é mais besta mesmo, tá? É mais besta. Até porque, cara, eu vou contar um segredo pra vocês. Toda magia tem um preço. Toda magia tem um preço. Não importa o que você faz, você vai pagar.
muita gente não entende, e isso é mais um negócio que aconteceu lá por causa do começo do que eu tava falando, porque isso parece muito karma, parece muito lei do retorno, que geralmente as pessoas falam, ah, a lei do retorno é um negócio muito cristão, isso não existe, não sei o que lá. É que na verdade, ou você não tá vendo a vida direito, o que é normal, então você não consegue estabelecer ligação de causa e efeito, que é uma lei hermetista, ou você simplesmente tem preconceito e não quer enxergar. Mas é assim, toda magia tem um preço, toda causa tem um efeito. Não adianta, né? Então, se você fizer a magia do Clapaucius agora, isso vai ter um preço a ser pago. Se você fizer de novo, e muitas vezes o preço não é pago imediatamente, né? Então, você pode fazer agora e pagar daqui a 3 anos. Só que daqui a 3 anos você pode ter feito 30 Clapaucius. E aí quando você vai pagar esse negócio, vai ser um preço bem caro, né? Vai ser um preço... Nunca é caro no sentido de... É sempre proporcional o preço ao que você usa de magia. Mas o preço vai ser pago. Quer um exemplo? A gente tá fazendo os ritos públicos, né? Eu tenho atendimento particular, que todo mundo conhece, tá o telefone aqui embaixo para quem quiser ver, e também tem os ritos públicos, né? Que aqui embaixo vai estar o endereço para você se inscrever se você quiser e saber mais, tá? Esses ritos é o uso da magia para ajudar as pessoas de algumas formas, né? Eu pago o preço por esses ritos. Pago muito, inclusive, né? Sempre proporcional, mas como eu faço muitos ritos, faço muita magia, eu pago. Ah, Nino, mas você não está fazendo magia para o outro, não é o outro que tem que pagar? Pagamos os dois, na verdade, tá? Paga dos dois lados. E é muito engraçado, porque a falta de percepção disso, mesmo quando eu aviso, geralmente as pessoas não levam a sério, dá uns efeitos colaterais muito interessantes. Teve um casal, por exemplo, que veio me procurar, e eles estavam numa certa dificuldade, tarará, tarará. E aí eu falei pra eles, olha, eu ajudo vocês, né, vamos resolver esses problemas aí pra vocês seguirem direito, sozinhos, né? E aí fiz, enfim, deu super resultado, os caras ficaram muito felizes, só que aí eles se viciaram no meu atendimento, que é um negócio que eu não gosto, eu já falei, é um negócio que eu sempre combato. Mas eles se viciaram e não importa o que eu fale, os caras querem fazer de novo comigo. Então, eles tipo me depositam o pagamento e me mandam um boleto, me mandam um comprovante, sabe? Aí fez isso, fiz aquilo. Acho que no terceiro atendimento que eu tinha feito com eles, os dois me ligaram de telefones diferentes e falaram assim, nossa, Nino, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que a gente vai se separar. Aí eu falei, você realmente não sabe o que aconteceu? Aí o cara, não. Eu falei, mas, cara, olha só. Pros dois, né? Vocês me procuraram e estavam com uma vida X. Eu ajudei vocês, a gente deu um impulso e vocês começaram a viver a vida. Só que aí vocês começaram a pedir um monte de coisas e a gente foi fazendo. Só que isso fez com que hoje vocês não sejam mais as pessoas que vocês eram quando vocês me contrataram. O que faz, claro, muito sentido vocês não se gostarem mais, porque afinal de contas, vocês não são mais a mesma pessoa. E cada um de vocês evoluiu para um jeito diferente. Enfim, a gente acabou resolvendo, eles estão juntos até hoje, tá? Mas esse em particular foi um caso que deu para resolver, né? Um caso que foi uma lição para ambos, os três envolvidos. Eles estão bem hoje em dia, enfim, não entra nesse mérito. Mas o que eu queria levantar é isso. Entrar na magia achando que você vai facilitar a sua vida nesse nível, né, de fazer um rito, evocar um demônio e sua vida deslanchar, é pura ilusão. É para quem tá na tampinha do iogurte do que é magia. É ilusório. Você vê muitos magos bem. E aí a gente pode até entrar numa questão de o que é estar bem. Né? Porque ser rico não é necessariamente o que a pessoa persegue. Eu, por exemplo, não tenho grandes planos financeiros, assim. Não que eu não queira ter... E aí é que tá, né? Eu gosto de ter uma comodidade. Eu gosto de poder almoçar num restaurante quando eu quero, de comer comidas que eu gosto, de ter um computador, internet, poder viajar. Essas coisas eu gosto de fazer e essas coisas eu consigo fazer. Sem nenhum problema, assim, tipo, não é um negócio que eu preciso me apertar de um lado para fazer do outro, sabe? Então, inclusive agora que a pandemia tá acabando, eu já tô vendo casa de novo para eu conseguir... A pandemia tá acabando não, né? Então, os cientistas estão à beira de conseguir fazer uma vacina, pelo que tá parecendo. Então eu já tô vendo um imóvel para mudar, meus pais já até sabem, já falei com eles, para eu mudar com a minha filha e tal, e ter meu canto, né? Por enquanto tá mais interessante eu ficar aqui. Agora o Dadá já tá bem, enfim. Dentro desse contexto todo, então eu tenho aquilo que eu quero já, sacou? Eu tenho minha moto que me leva pra cima e pra baixo, é uma moto que eu gosto. Eu tenho minha filha comigo, tá feliz, tem as coisas que ela quer, as coisas que ela precisa. Eu tô sempre comprando... Ela gosta muito de ler, então sempre que
Sempre que ela me pede, eu tenho um dinheiro para trazer um livro, para comprar um livro para ela. A gente não passa fome, a gente come aquilo que a gente gosta. Quando a gente quer, agora não mais, né? Mas dá pra gente sair, pedir comida, uma comida mais elaborada, enfim. Eu queria estar viajando agora, não tô viajando por causa do Covid, enfim. Eu tô do jeito que eu tô, do jeito que eu quero, sacou? Tipo, eu não preciso ter muito mais do que eu tenho agora. Então a gente encontra, geralmente os magos estão numa posição confortável para eles, uma posição que eles querem. Mas não porque a gente faz macumba no sentido de fazer um trabalhinho aqui, uma coisa assim, para as coisas caírem, materializarem no nosso colo. É porque a gente entendeu como é que a vida funciona, ou entende, né, e vai aprendendo sempre cada vez mais, mas a gente entende como a vida funciona. E a gente usa isso a nosso favor. Isso pra gente é magia. É você se entender. Então, por exemplo, eu me entendo, eu sei que eu não preciso de uma TV de 50 polegadas. Que eu comprar uma TV de 50 polegadas é idiotice. Porque não tem motivo de eu ter, eu não vejo TV, sabe? Eu tenho o meu computadorzinho aqui hoje na casa do meu pai, tem uma TV minha que tá encostada no quarto lá, tá guardada, foi uma das coisas que eu trouxe do divórcio, e tá encostada, não sei nem se funciona. Porque eu não vejo, a minha filha não vê, então a gente não tem por que... Entende o que eu tô falando? Eu comprar uma TV de 50 polegadas ia ser ótimo pra mostrar pro público que eu tenho, mas eu não quero atrair esse tipo de pessoa, eu não quero atrair esse tipo de amigo, entendeu? Então, é isso. Usar magia para você ter uma boa vida não tem a ver com você fazer truques, não tem a ver com você trapacear, com usar hack. Tem a ver com você entender o código-fonte. E aí alterar o código-fonte para você ser, de forma sustentável, aquilo que você quer. Bom, pessoas, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que essa digressão faça sentido para vocês e que talvez eu consiga elucidar um pouquinho o que é esse mundo mágico para mim, tá? Dentro desse contexto que eu tô. Espero que vocês tenham uma ótima vida, que sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Lembrando que as iniciativas que eu tenho, todas elas estão anotadas aqui embaixo no campo de descrição do vídeo. Se você tiver afim, entra lá no meu site, tá tudo anotado, enfim. Essas coisas todas aí, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida e sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau!